Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que o poder público garanta a oferta de transporte público de graça nas cidades nos dias das eleições, em níveis normais de circulação. Por unanimidade de votos, a decisão foi tomada e envolve o transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e metropolitano. Em zonas rurais, já existe lei determinando o transporte público nos dias de votação. A medida começa a valer a partir das eleições de 2024, se o Congresso não aprovar uma lei sobre o tema. Caso o Legislativo aprove uma norma, ela passará a valer. Se não houver lei aprovada, caberá à Justiça Eleitoral regulamentar a questão. Os ministros reconheceram que há uma omissão inconstitucional por não ter ainda uma política de gratuidade do transporte nos dias de eleições. A Corte também fez um apelo ao Congresso para que edite lei regulamentadora sobre o caso. O ministro Luiz Roberto Barroso foi quem apresentou a proposta e foi o relator do caso. De acordo com ele, a gratuidade no transporte incentiva o comparecimento do eleitor às urnas. Ele disse também que é preciso haver diálogo institucional permanente entre o STF e o Congresso e que o Legislativo é a arena preferencial para tratar do tema. Barroso citou que a medida proposta pela Corte envolve planejamento, custeio, execução e monitoramento. Não trato do custo, na expectativa que o Congresso venha fazê-lo. Faço apelo ao legislador para que edite lei apta a sanar a omissão constitucional para que seja assegurada gratuidade de transporte coletivo urbano, ressaltou ele. A tese de julgamento aprovada foi o seguinte, abre aspas, é constitucional a omissão do poder público em oferta nas zonas urbanas em dias das eleições, transporte público coletivo de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. Fecha aspas. Essa ação foi movida pela rede em 2022. No processo, o ministro deu uma decisão provisória que autorizou em setembro de 2022 o transporte gratuito no dia do pleito daquele ano. Depois do plenário confirmou essa decisão e agora a Corte decidiu o mérito da questão estabelecendo um entendimento para todas as eleições. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, propôs aos vereadores reservar 2,5 bilhões de reais do orçamento do município para a eletrificação da frota de ônibus no ano que vem. A proposta está no projeto de lei 578/2023, que trata do orçamento para o ano que vem, e se aproxima do valor que a prefeitura estima receber como financiamentos internacional do Banco Mundial e do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tiveram aval do governo federal e também o segundo prefeito devem ser liberados em abril de 2024. A prefeitura tem como meta um total de 2,6 mil ônibus elétricos operando em São Paulo até o fim de 2024. Para este ano de 2023, a promessa é de 650 coletivos deste tipo, número que ainda é visto com desconfiança pelo setor de ônibus. No dia 18 de setembro, os primeiros 50 ônibus da nova geração foram entregues à capital paulista. Atualmente, de uma frota de mais de 12 mil ônibus, a cidade tem apenas 69 elétricos com bateria e 201 trolleybus. Já estão em teste na cidade veículos de outros modelos, além dos que foram apresentados em setembro. O orçamento total para o ano eleitoral de 2024 é previsto para ficar em 110,7 bilhões de reais, uma alta de quase 16% na comparação com o exercício de 2023. Para o setor de transportes, a intenção é destinar 11,8 bilhões de reais.
quase metade de tudo, 5,1 bilhão de reais, serão para subsidiar as operações dos ônibus da cidade, não adotando a tarifa zero. O PL do orçamento está sendo debatido na Câmara Municipal. Deve receber emendas e ser votado até o fim do ano. Outros destaques da proposta na área de mobilidade são de 700 mil Os outros destaques da proposta na área de mobilidade são de 700 milhões de reais para serviços de engenharia do tráfego e de 400 milhões para manutenção e operação do sistema municipal de transporte público. Em terminais de ônibus, devem ser destinados 165,97 milhões de reais para serviços de manutenção e operação e 149,09 milhões de reais para a contraprestação de parceria público-privada em terminais urbanos. Já o transporte público voltado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o serviço tem a indicação de 135 milhões de reais. O orçamento estimado para a Secretaria também pretende destinar recursos para a implantação de transporte público hidroviário de 40 milhões de reais. Somadas, a construção e manutenção de ciclofaixas, ciclorotas e ciclovias tem estimado 314,85 milhões de reais. Ainda para a área de mobilidade e trânsito, há, por exemplo, indicação de 1,38 bilhão de reais para Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito e 1,74 bilhão de reais para a Companhia de Engenharia de Tráfego e 11,54 bilhões de reais para a SP Trans. A empresa de tecnologia Eletra de São Bernardo do Campo vai apresentar no Arena ANTP, da Associação Nacional de Transportes Públicos, 4 modelos de ônibus elétricos, entre os quais o MID, do tipo Micrão, já nos padrões da SP Trans, gerenciadora do sistema de transporte da capital paulista. É a primeira exibição pública do veículo. Os outros 3 já estão operando, mas serão também exibidos: E-Bus de 12,1 metros, o E-Bus de 12,8 metros e o E-Bus de 15 metros. Todos os 4 ônibus são inteiramente feitos no Brasil. O evento ocorre no Transamérica Expo Center, na Zona Sul de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, e vai debater assuntos como eletrificação de frotas de ônibus, avanços e dificuldades da indústria, marco regulatório dos transportes que está sendo debatido no Congresso Nacional, fontes de financiamento para os sistemas de mobilidade, a relação entre empresas operadoras e gerenciadoras com a empresa, entre outros temas. A empresa estará com um estande de 380 metros quadrados. A diretoria da fabricante vai participar de 2 painéis: a indústria de ônibus no Brasil, no dia 25 de outubro, às 11 da manhã, na Arena ANTP 2023. A moderadora Letícia Diniz Domingues Lima, secretária adjunta de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Os painelistas são Milena Romano, presidente da Eletra, Walter Barbosa, diretor de vendas e marketing ônibus Brasil, o Jorge Carrer, diretor de vendas de ônibus da Volkswagen, Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais, mercado interno e marketing da Marco Polo, Bruno Platek de Araújo, gerente setorial do Departamento de Bens de Consumo, Bem de Capital, Comércio e Serviços do BNDES, e Maurício Lourença de Cunha, vice-presidente industrial do Grupo Caio. A moderadora Letícia Diniz Domingues Lima, secretária adjunta de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. A indústria de ônibus elétricos, a bateria e as soluções para qualquer sistema viário nas cidades brasileiras, no dia 26 de outubro, às 2 da tarde. Os painelistas são Eda Maria de Oliveira, diretora executiva da Eletra Tecnologia em Tração Elétrica, Bruno Paiva, diretor comercial de ônibus da BID, Paulo Arabian, Volvo Ônibus Brasil e importadores privados, e João Paulo Ledu, diretor de Estratégia e Transformação Digital da Marco Polo. Mostraremos na Arena ANTP alguns exemplos da mais completa linha de ônibus elétricos da América Latina. São veículos robustos, modernos e confiáveis, totalmente customizados e adequados às características das cidades brasileiras. E teremos um orgulho especial de mostrar a qualidade dos nossos produtos
num dos eventos mais importantes do setor de transporte público do país. Disse em nota a presidente da Eletra, Milena Braga Romano. A Eletra diz que já tem ônibus circulando em algumas das principais capitais do país, como São Paulo, Salvador, Vitória e Goiânia, além de cidades como São Bernardo do Campo, São José do Campo, Guarujá, Sorocaba, entre outras. Dos 270 ônibus elétricos que operam em São Paulo, por exemplo, 250 são de tecnologia Eletra, sendo 201 trolleybus e 49 veículos a bateria. A Companhia Municipal de Transportes Coletivos, o CMTC Rio, publicou nesta terça-feira, dia 17 de outubro, o edital referente ao pregão eletrônico do tipo menor preço por item para o aluguel de ônibus urbano para apoio ao sistema BRT na cidade do Rio de Janeiro. O valor estimado da licitação será sigiloso. O pregão será aberto no dia 31 de outubro de 2023, às 10 horas da manhã no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. A diretora-presidente da Mob Rio autorizou no dia 16 a abertura dessa licitação. São 4 itens assim distribuídos, que totalizam 248 veículos. Item 1, 57 ônibus padrão. Item 2, 63 ônibus padrão. Item 3, 64 ônibus padrão. Item 4, 64 ônibus mid. A alocação inclui motoristas, manutenção corretiva e preventiva, abastecimento e garagem. A distribuição da quantidade de ônibus em 4 itens, segundo o edital, ocorreu em função da necessidade de garantir agilidade e eficácia operacional. Os ônibus deverão ser do tipo urbano, com sistema completo de ar-condicionado, com capacidade mínima de 70 passageiros sentados e em pé, para os modelos padrão e de 50 passageiros sentados e em pé para os modelos mid, incluindo a área reservada para acomodação de cadeira de rodas e cão-guia. Os veículos deverão ter até 5 anos de fabricação, especifica a Prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, a empresa que for contratada deverá fornecer os ônibus, inclusive os que compõem a reserva técnica, devidamente caracterizados, ou seja, inteiramente pintados ou envelopados no padrão Mob Rio. Os ônibus deverão ainda ter sistema de câmeras instaladas, incluindo DVR com sistema Wi-Fi para rebaixar remotamente as imagens, sendo uma câmera com visão do motorista e catraca e uma câmera com visão de porta de serviço traseira. De acordo com o edital, apesar da recuperação de parte da frota com a chegada de 291 dos 628 ônibus contratados, reforma das estações e a substituição do piso na Transoeste, o sistema de transporte público do Rio de Janeiro ainda precisa avançar no sentido de atender e recuperar o sistema de integração e capilaridade do transporte público por ônibus que ainda se encontra em situação precária. O texto ressalta a escassez de veículos urbanos para complementar a capilaridade e atender a população em seu deslocamento diário na cidade por meio do sistema BRT nas áreas de planejamento 3 e 5 do município. Cabe observar que a disponibilidade de frota se trata de fator crucial para o adequado funcionamento do sistema. É nesse contexto que a alocação de veículos para a prestação dos serviços objeto de presente termo é providência apta à requalificação imediata do serviço, pontua o edital. O terminal bairro Imperial Santa Cruz, no BRT Transoeste do Rio de Janeiro, vai substituir a antiga estação Santa Cruz e deve ficar pronta 2 anos depois de finalizada a licitação para escolher a construtora. As obras devem custar em torno de 84,2 milhões de reais. O anúncio foi feito neste sábado, dia 14 de outubro, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Em março deste ano, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, já tinha iniciado as obras de outros 4 terminais: Mato Alto, Magarça, Pingo d'Água e Curral Falso. No dia 2 de outubro de 2023, a reportagem noticiou a abertura da licitação. Em nota, o prefeito Eduardo Paes afirmou que estudos mostraram ser melhor construir um novo terminal e ampliar a estrutura já existente. Todos esses terminais terão melhores condições para a população. Aqui nós tínhamos projetado uma ampliação do terminal existente, mas percebemos que iríamos aumentar o problema. Então decidimos mudar para o projeto de um novo terminal, afirmou o prefeito Eduardo Paes. Segundo a prefeitura,
O projeto do novo terminal bairro Imperial Santa Cruz prevê uma área de mais de 13,2 mil metros quadrados. Serão 3 pavimentos de fácil acesso com espaço amplo, de aproveitamento, iluminação e ventilação natural. A administração diz ainda que a estrutura terá capacidade para receber até 14 ônibus articulados do sistema BRT, 10 ônibus convencionais e 8 vans. No nível superior, os usuários poderão aguardar os veículos em uma área de estar com bancos e jardins. Já o acesso inferior contará com lojas. É um terminal em 3 níveis, e o acesso se dá tanto pelo nível superior quanto pelo inferior, enquanto os ônibus do BRT e alimentadores entram no nível intermediário. O novo terminal terá total acessibilidade e melhoria de todo o sistema viário no entorno. O usuário terá todo o conforto e segurança, disse na mesma nota a secretária de Infraestrutura Jéssica Trairi. As obras prevêem ainda a construção de 13 sanitários públicos, rampas de acessibilidade, bicicletário para o armazenamento de até 300 bicicletas, estacionamento para 105 veículos e 50 motos, além de pistas exclusivas para os ônibus do BRT e melhorias viárias das ruas Felipe Cardoso, Barão de Laguna e Dom Pedro I. É uma obra importante que vai melhorar o centro de Santa Cruz. Teremos um terminal moderno, trazendo benefícios para a população de Santa Cruz e da Zona Oeste, declarou o subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba, de acordo com a nota. No comunicado, a prefeitura ainda faz um balanço de obras em outros terminais do sistema de ônibus de trânsito rápido: Mato Alto, Margarça, Pingo d'Água e Curral Falso. No início de outubro, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizaram o lançamento das primeiras vigas e tabuleiros do futuro viaduto do terminal BRT Mato Alto em Guaratiba, que será integrado por outros 2 terminais de ônibus convencionais e vans. Para isso, está sendo construída uma passarela de acesso que irá receber usuários tanto de Sepetiba quanto de Campo Grande. O projeto prevê ainda a licitação de outros retornos para os veículos comuns e um bicicletário com capacidade de 250 vagas. Na região do Margarça, estão sendo realizados serviços de assentamento de meio-fio e preparo de calçada no retorno da estrada do Margarça. Além disso, as equipes da prefeitura realizaram a armação do futuro terminal alimentador e executam drenagem na Avenida Dom João VI. O projeto do terminal Margarça prevê a implantação de mais de um módulo conectado ao existente. Será erguido um terminal alimentador de ônibus e vans vindo da estrada do Margarça, e haverá modificações para a ampliação do sistema viário da Avenida Dom João VI. O novo terminal Margarça terá estacionamento exclusivo para 250 bicicletas. Já a plataforma dos ônibus alimentadores do futuro terminal Pingo d'Água está sendo as sapatas concretas e o muro foi demolido nas dependências do terreno onde o terminal irá operar. A nova estrutura de 17 mil metros quadrados irá substituir a antiga estação de apenas 2 mil metros quadrados e terá integração com os ônibus convencionais e vans oriundos da Estrada da Pedra e da Avenida Dom João VI. E por fim, para a implantação do terminal Curral Falso, a antiga estação foi demolida. O acesso será feito por meio de uma passarela. O projeto também previa a construção de um terminal alimentador que fará a integração com ônibus e as vans vindo da estrada de Sepetiba e da Avenida Cesário de Melo. A prefeitura fará melhorias nos sistemas viários e de drenagem no entorno do terminal, além da instalação de um bicicletário para 400 bicicletas. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus urbano da empresa JTP Transportes, que opera linhas municipais, pegou fogo na manhã da última quarta-feira, dia 11 de outubro, na rua Cândido Portinari, na Vila Cercado Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares conseguiram conter as chamas, entretanto a frente do ônibus acabou destruída. A linha que o ônibus fazia não foi informada e também não houveram feridos. O motorista da empresa Thor Turismo, identificado como Aparecido Caldeira, de 63 anos, morreu na madrugada da última quarta-feira, dia 11, após bater na traseira de uma carreta na BR-369 em Corbélia, no oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 4h30 da manhã na BR-369.
O coletivo seguia transportando 36 passageiros, entre adolescentes e líderes da Igreja Adventista de Maringá. O grupo de desbravadores que estava a caminho da Santa Helena, no oeste do estado, para participar de um evento. Segundo o SAMU, 13 passageiros apresentaram ferimentos leves e acabaram encaminhados para a unidade de saúde da região. A Polícia Rodoviária Federal acabou apreendendo um ônibus da Expresso São Luís durante uma ação de fiscalização na BR-060, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, por estar com pneu careca e falta de higiene. De acordo com a corporação, o ônibus seguia transportando 38 passageiros e saiu de Sinop, no Mato Grosso, com destino a Maceió, no Alagoas. Durante a abordagem, os agentes da PRF localizaram um dos pneus do ônibus careca e um galão de água amarrado dentro do coletivo. O ônibus acabou apreendido e encaminhado ao pátio da Polícia Rodoviária Federal na região. A empresa precisou disponibilizar outro ônibus em situação regular. Os passageiros aguardaram cerca de 2 horas para seguir viagem. A Expresso São Luís não se manifestou, como informa a reportagem da TV Anhanguera. Um ônibus rodoviário de uma empresa de turismo e fretamento pegou fogo no início da tarde da última sexta-feira, dia 13 de outubro, depois de um ato em uma estrada de barro. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Alagoas, o coletivo tentava acesso à Lagoa Manguaba, em Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. A corporação informa que, apesar do susto e do ônibus ficar destruído, não houveram feridos. O ônibus seguia transportando 50 turistas e todos embarcaram em segurança. A causa do acidente segue analisada, como informam as autoridades. Um ônibus rodoviário da empresa Premium Turismo acabou tombando por volta de 5 horas da manhã da última quinta-feira, dia 12 de outubro, como informa a PRF. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 388 da BR-158 em Dilemardo de Aguiar, na região central do Rio Grande do Sul. Com o tombamento do coletivo, 17 pessoas apresentaram ferimentos, das 27 que estavam no ônibus. O ônibus saiu de Garibaldi e seguia a viagem para Santana do Livramento, quando o coletivo seguiu da pista e tombou em seguida. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e do SAMU atenderam a ocorrência. Um micro-ônibus da Autoaviação Palmares acabou colidindo contra um poste na estrada do Mendanha, na manhã da última sexta-feira, dia 13 de outubro, como informa o Centro de Operações Rio. De acordo com o COR, o acidente ocorreu no bairro de Campo Grande, no sentido Bangu, na altura da estrada do Guandu. Agentes da Guarda Municipal acabaram acionados para o local. Não houveram feridos e, segundo a Prefeitura do Rio, não houve registro de retenções no local. Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus da Aviação Garcia deixou ao menos 2 mortos na rodovia estadual PR-323, nas proximidades de Cianorte, no interior do Paraná. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária do Paraná, o acidente aconteceu no último domingo, dia 15 de outubro, e as vítimas estavam no carro. O ônibus da Aviação Garcia, que fazia a linha Guaíra-Londrina, possui o prefixo 82055. Não houveram feridos no coletivo. Segundo informações preliminares, o condutor do carro tentou atravessar a estrada e acabou atingido na lateral. Com o forte impacto da batida, o carro acabou arrastado por vários metros. Agentes do SAMU acabaram acionados e logo constataram a morte dos integrantes do carro. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da Aviação Útil deixou ao menos 9 feridos na cidade de Queluz, no Vale do Paraíba, na noite do último domingo, dia 15 de outubro. O ônibus, de prefixo 1917, entretanto, acabou saindo da pista na rodovia Presidente Dutra. De acordo com a Suzano TV, o coletivo bateu contra uma defesa metálica. Ao menos 9 pessoas apresentaram ferimentos. A concessionária CCR Rio-São Paulo atendeu a ocorrência. Uma passageira sofreu injúria racial durante uma viagem entre Conselheiro Lafayette e o Rio de Janeiro, durante a tarde desta segunda-feira, dia 16 de outubro, em uma parada às margens da BR-040, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma passageira de 70 anos acabou vítima de injúria em uma parada de um restaurante. Segundo a corporação, uma professora de 69 anos, que estava no mesmo ônibus, teria proferido as ofensas.
Ambas as passageiras se desentenderam durante uma discussão política, quando a professora teria proferido ofensas racistas contra a aposentada que é negra. A Polícia Rodoviária Federal informa que registrou a ocorrência como injúria racial. O caso será encaminhado para a delegacia de Barbacena. Um ônibus da empresa Transportes Brasil-Lisboa é depredado por menores no centro do Rio de Janeiro. A cena ocorreu na noite da última segunda-feira, dia 16 de outubro, nas proximidades do Sabódromo da capital fluminense. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver menores marginais atacando o coletivo da linha 474, deixando passageiros e funcionários em pânico. A guerra diária do Rio de Janeiro envolvendo a ação terrorista de traficantes parece não ter fim. É percebido que bandidos estão utilizando cada vez mais menores em ações de violência na cidade. Não há informações sobre feridos. Até as 10h45 da noite, nenhum dos moradores envolvidos no ataque ao coletivo acabou apreendido. Um micro-ônibus escolar acabou incendiado na noite da última segunda-feira, na cidade de Eloy Mendes, no sul de Minas Gerais, como informa o Corpo de Bombeiros do Estado. De acordo com a corporação, o coletivo seguia estacionado no pátio da prefeitura de Eloy Mendes e acabou destruído. Um acidente com um ônibus articulado, modelo antigo do BRT Rio, deixou uma mulher ferida na manhã desta terça-feira, dia 17 de outubro, na estação Guiomar Novaes, no Recreio dos Bandeirantes da zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a passageira teria tentado desembarcar do ônibus em movimento e caiu na pista do corredor expresso. A vítima, que não teve identidade revelada, acabou encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a corporação, o estado de saúde da passageira é considerado grave. A unidade de saúde não informou a situação da paciente. A empresa Mob Rio, responsável pela operação do BRT Rio, informa que a cliente tentou desembarcar do ônibus articulado em movimento, se desequilibrou e caiu. A Mob Rio afirma que trabalha para melhorar a frota dos ônibus articulados, com a incorporação de novos coletivos. Um ônibus urbano da transportadora Tinguá pegou fogo na manhã desta terça-feira, na linha amarela na altura do túnel da Covanca, em Jacarepaguá, no sentido Fundão, chamando a atenção de quem trafegava pela região. O ônibus possui chassi Volksbus 17230 e é mais uma unidade que pega fogo. A frota da empresa já teve outros ônibus incendiados em movimento. A fumaça negra chamou a atenção de moradores da região e de motoristas na via expressa. Apesar do susto, não houveram feridos. De acordo com a concessionária Lança, que administra a via, o trânsito seguiu lento, mesmo após a liberação de parte da via. As equipes do Corpo de Bombeiros também atuaram no local. Um ônibus da aviação Serra Mar Transportes, que opera no sistema Transcol, acabou perdendo a roda traseira na tarde desta terça-feira durante a viagem no município de Serra, na região metropolitana de Vitória. De acordo com a TV Gazeta, o acidente ocorreu quando o coletivo trafegava pelo setor Europa, no bairro da Cidade Continental. O eixo traseiro se soltou do chassi. O ônibus ficou sem as rodas traseiras. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo informa que o fato ocorreu depois de que o ônibus apresentou problemas na suspensão ao passar por um quebra-mola. Ainda segundo a CETURB, o coletivo passou por uma vistoria em julho, no último mês de julho, e não teria apresentado problemas. O ônibus acabou recolhido e deve passar por uma nova inspeção. Apesar do susto, não houveram feridos no ônibus que fazia a linha 882, que liga o terminal Carapina até Bicanga. Um acidente com um ônibus escolar travou o trânsito em Juiz de Fora na tarde desta terça-feira, como informa a prefeitura. O acidente aconteceu na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Francisco Bernardino. De acordo com os agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o condutor do coletivo passou mal e acabou invadindo uma loja de carros. O motorista acabou preso às ferragens e foi retirado por populares. Os militares informaram que o condutor teria sofrido um infarto. Agentes do SAMU encaminharam a vítima ao hospital de pronto-socorro. Segundo a unidade de saúde, o paciente realizou exames e não foi necessário intervenção cardiológica de urgência.
Um homem identificado como Moisés Ferreira, de 56 anos, morreu atropelado por um ônibus na empresa TCCC, na manhã desta quarta-feira, dia 18, quando seguia para o trabalho. O homem era funcionário de uma rede de supermercado de Maringá há 20 anos e acabou atropelado no cruzamento nas avenidas Morangueira e Alexandre Hausg-Laef, no terminal de ônibus. De acordo com as testemunhas, o homem acabou atropelado quando cruzou a pista para pegar outro ônibus. Agentes do SAMU e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência atenderam a ocorrência. Um micro-ônibus escolar da Prefeitura de Iraí acabou levado pela enchente quando estava próximo ao campo municipal na tarde desta última terça-feira. De acordo com a administração municipal, o coletivo apresentou problema e aguardava pelo socorro quando acabou levado pela cheia do Rio Mel. A Prefeitura de Iraí informa que no veículo encontrava-se somente o motorista, sendo que o mesmo não estava fazendo o roteiro escolar. O ônibus e o motorista acabaram retirados com segurança. Um ônibus urbano da AVS Transportes acabou sofrendo um acidente em Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. De acordo com a TV Guararapes, o acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, após o coletivo perder o freio e descer uma ladeira no bairro Pirapama. O Corpo de Bombeiros informa que o motorista acabou preso às ferragens e que outras 5 pessoas se feriram no acidente. O mercadinho atingido pelo coletivo seguia fechado, o que teria colaborado para que outras pessoas não fossem atingidas. Populares que passavam pelo local ajudaram a socorrer alguns feridos para hospitais da região. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apreendeu nesta última terça-feira, dia 17, outro menor que atacou um ônibus da Autoaviação Palmares com uma granada na Avenida Brasil, deixando diversos feridos na noite da quarta-feira. De acordo com a corporação, o adolescente acabou apreendido no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio, após investigação da 39ª DP de Pavuna. Agentes realizaram o cumprimento de um mandato de busca e apreensão por analogia ao crime de tentativa de latrocínio. A polícia realizou a apreensão do primeiro menor na última terça-feira, dia 10, em sua casa, na estrada de Botafogo, em Costa Barros, também na zona norte da cidade. Segundo a corporação, o também adolescente confessou seu crime na delegacia quando chegou para prestar depoimento. Outros 4 menores, sobretudo, não estão envolvidos no ato terrorista, já estão identificados e seriam integrantes da facção Terceiro Comando Puro, o TCP. O delegado da 39ª DP Pavuna, André Prates, o uso da explosão do ônibus, entretanto, seria uma estratégia de traficantes para atrair o policiamento. A ação era uma forma de evitar uma possível invasão de bandidos de outra facção rival. Um acidente envolvendo um ônibus articulado que operava a linha 6505/10, terminal Guarapiranga, terminal Bandeira, deixou ao menos 2 mulheres feridas no fim da madrugada desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o acidente ocorreu na Avenida Santo Amaro, nas proximidades da Rua São Sebastião, à frente do ônibus da aviação Campo Belo, e os veículos ficaram danificados. As 2 mulheres feridas acabaram encaminhadas para o pronto-socorro Alvorada Moema. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus da linha 617, Piratininga, estação Pampulha, deixou ao menos 3 feridos em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira, como informa o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, um acidente ocorreu na esquina da Avenida Dr. Álvaro Camargos, com a Rua São Pedro do Havaí, no bairro São João Batistas. O coletivo bateu em um carro e um poste, destruindo a frente do veículo e do ônibus. As vítimas estavam no veículo de passeio. A condutora do carro teria avançado o sinal vermelho, causando o acidente. Depois de bater no carro, o ônibus se chocou no poste. Agentes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Um acidente com um ônibus na tarde desta última quarta-feira deixou estudantes feridos na cidade de Manacapuru, no interior do Amazonas. De acordo com a Prefeitura de Manacapuru, o acidente ocorreu na estrada do Acajatuba. Durante a viagem, o motorista acabou perdendo o controle da direção e saiu da estrada de barro. Os estudantes tiveram ferimentos leves. Os estudantes denunciam a falta de manutenção no ônibus e o péssimo estado de conservação da estrada.
Segundo testemunhas, as péssimas condições da pista aliado à falta de manutenção dos veículos podem ter sido determinantes para o acidente. Um carro acabou colidindo contra um micro-ônibus na madrugada desta última quinta-feira e fez o coletivo tombar em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, como informa a Brigada Militar. De acordo com a corporação, o motorista do carro negou fazer o teste do bafômetro e acabou preso. Ele apresentava sinais de embriaguez. Ainda segundo a Brigada Militar, o homem não se feriu no acidente. A câmara de segurança acabou registrando o momento da colisão, quando o carro bate no micro-ônibus, que acaba tombando. As 9 pessoas que estavam no coletivo apresentaram ferimentos. Os passageiros são funcionários de uma empresa da região. As vítimas estão encaminhadas para um hospital da região. Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um ônibus escolar deixou 7 crianças feridas na manhã desta quinta-feira, na cidade de Sete Alagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte, como informa o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o micro-ônibus acabou perdendo o controle em uma ladeira e desceu de ré descontrolado, colidindo contra o ônibus escolar. O ônibus seguia na rua Vereador Pedro Maciel, quando o micro-ônibus atingiu parte da frente do coletivo. Agentes do SAMU acabaram acionados para atender a ocorrência. Todos os feridos acabaram encaminhados ao Hospital Municipal de Sete Alagoas. Um ônibus rodoviário do Comércio e Transporte Boa Esperança, conhecida como Viação Boa Esperança, acabou tombando na noite desta quinta-feira, deixando feridos na PA 150. De acordo com informações, o ônibus fazia em linha Belém-Tailândia e, quando seguia viagem nas proximidades da fazenda Macaica, saiu da pista. Segundo o portal Tailândia, há feridos e pessoas presas às ferragens. Agentes do Corpo de Bombeiros do Pará e do SAMU acabaram acionados para a ocorrência. Não há informações sobre o número de feridos. Um homem que não teve a identidade revelada acabou morrendo atropelado por um ônibus na noite desta última quarta-feira, como informa a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 63 da SP-300, por volta de 6 horas da tarde, na pista sentido Itu. Agentes da concessionária CCR Autoban foram acionados para o local e chegaram a atender a vítima, que não resistiu e morreu no local. Um ônibus da aviação Transunião morreu na madrugada desta sexta-feira, após um mal súbito que o fez perder o controle da direção e invadir uma residência na Vila Tolstói, na zona leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na rua José Antônio Fontes, por volta de 4h50 da manhã. A corporação informa que o rodoviário acabou atendido e encaminhado ao pronto-socorro Sapopemba, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A causa do acidente segue analisada, como informam as autoridades. Um acidente envolvendo um carro, uma carreta e um ônibus rodoviário chamou a atenção na manhã desta sexta-feira no município de Aracruz, no norte do Espírito Santo, como informa a Polícia Militar. De acordo com informações, a colisão entre os veículos ocorreu na rodovia estadual ES 257 e, apesar dos danos causados, não houveram feridos e, de acordo com a PM, a via acabou interditada na altura do Parque Nacional Municipal do Aricanga, porém já segue liberada, como informa as corporações. A Marco Polo participou da Buzzworld, maior feira global sobre ônibus, realizada entre os dias 7 e 12 desse mês de outubro, em Bruxelas, capital da Bélgica. A única fabricante brasileira presente no evento, a Marco Polo disponibilizou 2 veículos para apresentação: uma unidade do Paradiso G8 1800DD e uma unidade do Audace 1050, modelo fabricado pela Marco Polo China, movido a célula de hidrogênio. O Audace 1050, exposto na Buzzworld 2023, tem chassi desenvolvido pela Alembus e células a combustível de Sinos Energy. De acordo com a Marco Polo, a autonomia supera os 500 km com 4 cilindros de hidrogênio. Com 12,9 metros de comprimento e 12,5 metros de largura, o modelo tem opções de distância entre os eixos de 6 metros e 6,5 metros. Há também uma versão com 6 cilindros de hidrogênio, onde sua autonomia chega a 900 km. Seja como for,
de série, o Marco Polo Audace tem motor Danfoss elétrico, síncrono de ímã permanente. Assim, a potência nominal é equivalente a 140 kW e 190 cavalos, com pico de 220 kW, e já o torque varia de 50,5 a 73,5 mkgf. O ônibus traz suas baterias, duas baterias Full Cell Synos Energy G80001 de 160 kW. Utiliza sistema de refrigeração a água com 4 pacotes de bateria de armazenamento CATL, lítio-ferro e, além disso, conta com uma transmissão Eaton AMT de 4 velocidades. Ele também dispõe de eixo dianteiro independente ZF-RL75E e eixo traseiro motriz ZF-AV133. Além da caixa hidráulica ZF-TH-P90, o sistema de suspensão pneumática Knorr e freios com EBS, ESP, AEB e LDWS. O Audace também pode ter versão elétrica alimentada por baterias. Nesse caso, tem 12 pacotes de 423 kW de capacidade. Assim, a autonomia chega a 500 km em operações de rodoviárias. Porém, o uso 100% urbano, o ônibus poderá rodar 600 km entre as recargas. Com capacidade para 53 passageiros, o Audace 1050 atende operações intermunicipais com foco no turismo, fretamento e transporte de funcionários de empresas. Seu preço sugerido é de $50 mil, ou na conversão direta, cerca de 2,5 milhões de reais sem taxas. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira diversas decisões relativas a pedidos de empresas de transporte interestadual e internacional de passageiros no transporte regular. Pela decisão SUPAS número 698, em cumprimento à ação ordinária, processo administrativo, e considerando o que consta no processo, decide deferir o pedido da Transporte Santa Maria Limitada para a inclusão dos mercados na condição subjudice de São Paulo para Betim, Contagem e Belo Horizonte em sua licença operacional de número 177. Não conhecer as impugnações das empresas Contígio de Transporte Limitada e Viação Cometa por perda do objeto. Pela decisão SUPAS número 699, em cumprimento à ação ordinária, processo administrativo, e considerando o que consta no processo, decide deferir o pedido de Transporte Santa Maria Limitada para a inclusão do mercado listado abaixo, na condição subjudice em sua licença operacional de número 177. A primeira, de Rio de Janeiro e Resende para São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Guarulhos, São Caetano do Sul e Santo André. A segunda, de São José dos Pinhais para Guarulhos, Embu e São Paulo. E, por último, de Curitiba para Embu e Guarulhos. Conhecer as impugnações das empresas Solimões Transportes Passageiros e Cargas, Empresa Contígio de Transportes, Autoviação Catarinense, Autoviação 1001 e Viação Cometa, para, no mérito, negar-lhes provimento. A decisão SUPAS número 700, em cumprimento à ação ordinária, processo administrativo, e considerando o que consta no processo, decide deferir o pedido da Transporte Santa Maria Limitada para a inclusão dos mercados na condição subjudice de Curitiba para São Caetano do Sul, Peruíbe, Itanhaém, Santos, São Vicente, São Bernardo do Campo, Santo André, em sua licença operacional de número 177. Conhecer a impugnação da empresa Contígio Transportes para, no mérito, negar-lhe provimento. E, por último, pela decisão número 701, em cumprimento à ação, processo administrativo, e considerando o que consta no processo, decide deferir o pedido da Transporte Santa Maria Limitada para a inclusão dos mercados na condição subjudice de São Paulo para Extrema, Betim, Contagem e Belo Horizonte, em sua licença operacional de número 177. Conhecer a impugnação da empresa de transportes Contígio para, no mérito, negar-lhe novamente. O Tribunal Regional da 5ª Região do Recife atendeu a ação da empresa de fretamento Elo Transportes e permitiu que atuasse com o aplicativo.
Segundo a Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, o desembargador federal Leonardo Coutinho reconheceu a ilegalidade do chamado circuito fechado, decreto que obriga o transporte do mesmo grupo de passageiros na ida e volta em viagens fretadas, e suspendeu a cassação emitida pela ANTT. No desaço, o desembargador afirmou que não há lei permitindo que a ANTT exija dos fretadores de ônibus o cumprimento do circuito fechado, na medida que a Lei Federal número 10.233 de 2001, que dentre outras medidas cuida da reestruturação do transporte terrestre, não dispõe sobre a obrigatoriedade do cumprimento da regra, que foi instituída pelo Decreto Federal número 2.521 de 1998 e pela Resolução número 4.777 de 2015 da ANTT, notadamente em se considerado que a matéria referente à ordenação dos transportes terrestres deve ser determinada por norma legal. A decisão só vale para Elotransportes. A plataforma de viagens fretadas e de eventos Squad do grupo Águia Branca será o transporte executivo oficial do GP, Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, que ocorre no início de novembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul. As passagens de ida e volta vão custar a partir de R$ 110 e podem ser reservadas pelo site da empresa www.voldesquad.com.br/evento/corrida Interlagos. O transporte ocorre nos dias 3, 4 e 5 de novembro, que englobam treinos classificatórios e a corrida em si. Os serviços serão prestados em ônibus rodoviários com bagageiros, porta-pacotes, poltronas executivas com descansa-pernas e porta-copos, água gelada, ar-condicionado, Wi-Fi, carregadores de celulares e sanitários. São 4 trajetos diferentes a partir de 4 pontos: Holiday Inn em Ambi, Hotel Ibis São Paulo Barra Funda, Intercontinental São Paulo e IHG Hotel e Shopping Marketplace. A partir de janeiro de 2024, deve ter início a reformação da rodoviária de Osasco, na Grande São Paulo. A promessa foi feita nesta semana pelo prefeito Rogério Lins e pelo secretário de Serviços e Obras Valdir Ribeiro. Entre o fim de outubro e início de novembro deve ser lançado o edital de licitação para escolher a empresa que fará os trabalhos. Todo o processo licitatório deve durar cerca de 2 meses, e segundo a Prefeitura, o projeto executivo foi concluído. A Prefeitura informou que ainda a reforma prevê readequações no prédio, banheiros, salas administrativas, bilheterias e plataformas. As empresas de ônibus que servem a rodoviária de Osasco oferecem viagens para alguns destinos do interior e litoral paulista em algumas capitais brasileiras. Nossa cidade precisava de uma rodoviária mais moderna para melhor atender nossos municípios e visitantes. Poderíamos começar as obras em 60 dias, mas isso coincidiria com as festas de fim de ano, então decidimos iniciar em janeiro, disse o prefeito na nota. Por estarmos ao lado da estação de trem e contar com pontos de táxis, o terminal rodoviário facilita as conexões dos passageiros que têm como destino os diversos bairros da cidade e também com cidades vizinhas como Carapicuíba, Barueri, Itapevi e Jandira. Nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou a entrega de novos ônibus que já estão integrados ao serviço de transporte coletivo da capital. De acordo com a administração pública, já são 220 ônibus com ar-condicionado, suspensão AA e acessibilidade rodando em cerca de 80 linhas. A previsão é de que até o final deste ano sejam 420 ônibus novos em operação. A Prefeitura ressalta que, do total de 220 ônibus, 167 foram acrescidos à frota e 53 substituíram outros veículos. Atualmente, são 2.484 veículos em circulação na capital mineira, que possuem idade média de 6 anos e 9 meses. Os coletivos contam com equipamentos de acessibilidade, como elevadores ou embarque em nível. Cerca de 70% dos veículos levam ar-condicionado. A entrega de novos ônibus para o transporte de Belo Horizonte é um dos compromissos que assumimos com a população e está prevista na lei, que
trouxe um novo mecanismo de renumeração das passagens e iniciou um processo de modernização e encaminhamento de soluções definitivas para o transporte coletivo. Hoje estamos aqui tendo a oportunidade de ver que já estão rodando mais de 200 novos ônibus, afirma o prefeito Fuad Noman. A Mob Rio, empresa de transporte de BRT, empresa do Rio de Janeiro, responsável pelo licenciamento do sistema BRT, anunciou a abertura de 300 vagas para motoristas de ônibus articulados. Entre os benefícios estão o salário de R$ 3.652,71 e o vale-alimentação de R$ 550. A carga horários é de 210 horas mensais. Os interessados devem se cadastrar e preencher a inscrição online, disponíveis nos dias 19 a 24 de outubro, no endereço eletrônico mobrio.rio.br. Vem para Mob acessando a aba Processos Seletivos Abertos. E antes de finalizar, uma última notícia. A fabricante de carrocerias Mascarello de Cascavel, no Paraná, usou suas redes sociais nesta terça-feira, dia 17 de outubro, para anunciar o que chamou de reestruturação de detalhes técnicos do modelo de ônibus rodoviário Roma R6. A promessa da empresa é ampliar a eficiência e a relação custo-benefício. Reestruturamos os detalhes técnicos do Roma R6 para tornar o modelo mais eficiente sem perder a qualidade e o conforto que tornam a experiência de viajar única, fazendo valer cada quilômetro rodado, diz a mensagem. Entre as mudanças está a melhor acessibilidade para os passageiros. Ainda de acordo com a Mascarello, o bagageiro teve o formato reestruturado para seguir o padrão do mercado. Novos conjuntos óticos com 100% de lâmpadas de LED e painel multimídia no console estão entre os pontos destacados pela fabricante. A Mascarello ainda informou que as carrocerias passaram pela certificação internacional R6 de qualidade e segurança. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.